Vamos lá, então? Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: você já atendeu algum idoso que tinha sexualidade super aguçada? Que queria casar, que queria namorar, de repente falava que queria casar com você, queria namorar com você? Já aconteceu isso no dia a dia de vocês ou não? Falem aí para mim. Hoje uma cuidadora que está até no curso falou comigo que achava o tema muito pertinente, que ela tinha uma idosa que dizia para ela que o marido tinha falecido, mas que ela tinha muita vontade de ter relação sexual ainda mesmo sendo idosa. E que ela não sabia se aquilo era normal, né? E na verdade é super normal, tá? Existem hormônios, existem afetos, né? Então, independente da idade, a mulher, ela pode ter, sim, vontade de ter relação sexual, independente da idade dela. A Elisângela falou que sim, mas a maioria disse que ainda não. O que acontece? Às vezes, o idoso, pela vida que ele tinha antes, né? Já repararam que existem pessoas que têm a sexualidade mais aguçada do que as outras? Às vezes, sei lá, eu tenho uma sexualidade normal, mas a minha amiga é super danadinha, super safadinha, né? Quer namorar todo dia, quer namorar sempre, quer fazer isso, aquilo, quer fazer todos os cangurus pernetas, né? Possíveis. Quem é das antigas sabe o que eu tô falando. E aí, o que acontece? Essa pessoa já tinha uma sexualidade mais aguçada. E aí ela envelheceu, mas a sexualidade continua latente, tá? Menos do que antes, só que antes era muito. Então agora seria o normal, vamos dizer assim. E isso é super normal, tá? É fisiológico, é de cada pessoa. Eu posso não ter a sexualidade tão aguçada, mas o outro tem. E tá tudo bem, sem problema nenhum, ok? E aí o que acontece? Às vezes o idoso tá lá, idosinho, 90 anos, tipo, já nem vai ter ereção, né? Se não usar uma medicação para isso, ele nem vai conseguir a ereção. Mas ele vê a pessoa, né? Se simpatiza com aquela pessoa, e aí ele tem vontade de ter relação com aquela pessoa, casar com aquela pessoa. Eu já contei para vocês que eu tinha um idoso que eu assistia, que ele tinha. Peraí, olha a minha placa. Esse idoso, ele tinha 94 anos e ele dizia que queria casar comigo. Eu falava, não, eu já sou casada. Ele falava, não, mas não tem problema, eu não tenho ciúmes. E aí eu dizia para ele, mas meu marido tem. E eu brincava com ele, né? Às vezes conversava e tal. E aí, o que acontece, né, com esse idoso? Esse idoso tinha um histórico, né, de uma sexualidade super latente, né, super presente, né, na sua juventude, na sua fase adulta. Era aquele homem que, infelizmente, né, traía sua esposa, era um homem que tinha muitas mulheres. Então, esse homem tinha sexualidade muito aguçada. Então, com 90 anos, ele também tinha. Mas qual é o cuidado? Não deixar isso extrapolar. Nós vamos falar sobre isso. Às vezes, você conhece algum idoso que, de repente, conhece alguém e quer ter, sim, uma relação sexual, né? Quer ter uma relação de marido e mulher e sem problema algum. Antigamente, gente, eu vou falar isso, minha avó não tá aqui mais, né? Hoje é dia dos avós, por sinal. Hoje o dia foi tão corrido que eu queria ter feito um stories, né, falando que hoje é dia do avô, e foi tudo tão corrido que eu não consegui. O que acontece? Antigamente, as pessoas casavam muitas vezes por arranjo, né? As pessoas não viajavam, conheciam pessoas, não. Era fulano casa com ciclano, aquele ali casa com aquele ali, né? Quantos irmãos casavam com quantas irmãs? Né? Por exemplo, na família da minha avó, a minha avó e mais 2 irmãs casaram com 3 irmãos. Então, era 3 irmãs casadas com 3 irmãos. É muita coincidência esse povo todo se amar tanto assim, concorda? Com certeza ali teve casamento arranjado. E eu vou ser muito sincera, eu acho que da minha avó também foi muito arranjado.
Não via minha avó, tipo, amar muito meu avô, não via. E aí meu avô morreu, né? Meu avô faleceu e depois de um tempo a minha avó arrumou um namorado que era mais novo que ela. Gente, aquilo trouxe uma vida para minha avó, uma vitalidade. A minha avó parecia uma criança, parecia uma adolescente, criança não, né? Mas uma adolescente de, sei lá, 15 anos, tipo, com hormônios à flor da pele. Era lindo de se ver. E aí, qual é o problema? Existem familiares que ficam enciumados, tipo, acha que não, isso não é mais para a idade dela. Eu acho isso pouca vergonha. O preconceito, né? O famoso preconceito. E existem outras pessoas que acham bacana. Eu sou das que acham bacana. Por quê? Porque isso traz vida, vitalidade para o idoso. Então, eu acho que, independente, tá? Se alguém vai ficar feliz ou não, se vai trazer vida para o idoso, eu acho que é bacana, ok? E aí, sobre isso que a gente vai falar. E aí, a sexualidade da terceira idade, né? Como que você, cuidadora, seja familiar ou profissional, deve lidar com essa situação? E aí, a gente deve ter o respeito, gente, de entender que essa sexualidade na terceira idade ela existe, ela está presente, e de acordo, né, com o boletim epidemiológico de HIV e AIDS, ele mostra, no relato de 2018, o Ministério da Saúde, ele diz que o número, né, de pessoas com HIV acima de 60 anos aumentaram 81% de 2006 para 2017. Olha isso, de 2006 para 2017 aumentou 81%. É muita coisa. O número de pessoas idosas que estão contraindo HIV na terceira idade é muito grande. Por quê? Por falta de instrução. Então, você tem que falar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu sogro, com a sua sogra, sobre esse assunto. Por que você tem que falar, Erlane? Para você alertá-lo. Porque se ele tiver com a intenção de arrumar um namorado, que ele não vai te falar isso no início. Todo mundo vira adolescente. Ninguém fica contando o que está querendo fazer, não, tá? Não se iludam. Você já está alertando, né? Explicando, né? Tudo em relação à sexualidade. Você acha que todo idoso sabe que existe camisinha? Muitos não sabem, não é da época deles. Existe camisinha feminina e masculina? Muitos não têm noção disso. Gente, eu não sei se vocês estavam presentes, eu vou falar disso mais à frente, né? Na live que eu fiz com a ginecologista, e aí ela falou que, tipo, o sexo oral também deveria ser feito de camisinha. E aí eu falei, sério? Eu não sabia disso. Eu, uma mulher de 40 anos, não sabia disso. Então, assim, como é que eu vou falar? Você é leiga demais? Então, de repente, para o meu histórico também de namorados, né? Eu nunca tive muitos namorados, né? Meu primeiro namorado foi meu marido. Então, isso também influencia muito, porque quando você não tem uma vida sexual muito ativa, você não tem todos esses conhecimentos. Mas, uma coisa que eu não sabia, imagina um idoso, né? Por isso que é importante você conversar, você mostrar para ele a importância dele saber sobre todos esses fatos, ok? A sexualidade na terceira idade, né? Ela pode ser, sim, vivenciada das mais diversas maneiras possíveis. Muitas vezes como uma forma de expressar só carinho, afeto, né? Companheirismo. Muitos idosos, às vezes, nem estão pensando... E vou te falar, na verdade, a maioria deles não estão pensando no sexo especificamente. Estão pensando o quê? No companheirismo. Haja visto que todo mundo tem sua vida, todo mundo tem correria para lá e para cá. E o idoso, muitas vezes, fica sozinho, em casa, recluso, e ele sente falta de um companheiro. Imagina uma pessoa que foi casada, sei lá, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Morre o parceiro dela e do dia para a noite ela fica sozinha dentro de casa. Isso é muito difícil, gente. Então a gente tem que tentar entender o lado do outro e não ser egoísta.
Ah, minha mãe não casa mais, meu pai não casa mais, mas você pode casar quantas vezes você quiser. Você pode sair, você pode ter um companheiro à noite, né? Agora ele não pode. Então a gente tem que ir e vir, né? Isso é muito importante, ok? Em qualquer idade, né? Sempre será tempo de novas experiências, né? Tempo de experimentar, né? Todos os sentimentos bons que os seres humanos podem ter, né? E cada um, né? Da sua forma. Existem idosos que falam, eu não quero mais, agora eu vou aproveitar a minha família e tá tudo bem. Existem idosos que desejam uma nova experiência e tá tudo bem. O mais importante, né, é que o afeto, a intimidade, o amor, né, são elementos fundamentais para a nossa vida, são vitais. Uma pessoa não consegue viver sozinha, isolada, triste. Então é sobre isso que você tem que pensar. Que quando o idoso está lá com seu companheiro, ele está tendo mais vida, né? Mais possibilidade de felicidade para esse idoso também, ok? Opa! O sexo na terceira idade, ele está envolto de muitos preconceitos. Por quê? Porque as pessoas, muitas não aceitam que o idoso tenha um novo relacionamento. Muitos acham que o idoso não pode mais ter relação sexual a partir do momento que o marido dele morreu ou a esposa dele. E isso é uma coisa que deve ser desmistificada. Todo mundo tem direito de ser feliz, independente da idade, tá? Muitos homens e mulheres envelhecem, né? Tem a consciência da sua mudança corporal, né? Do seu corpo, dos seus pensamentos também. E essas alterações podem causar várias dificuldades na vida sexual. E nem todas as pessoas têm consciência disso. Só que elas devem se aceitar do jeito que elas são e serem felizes. Isso que é o mais importante, ok? E aí, qual é a maior dica? A orientação, né? Em relação à terceira idade. Como assim, Irlane, a orientação? Você, como cuidador, deve orientar esse idoso, principalmente se você perceber que ele está com alguma intenção a mais. Aí, é muito engraçado isso. Às vezes, uma cuidadora ou um cuidador quer me perguntar uma coisa mais íntima, vamos dizer assim. E aí ele manda assim para mim: Erlaine, é porque o meu amigo, ou a minha irmã, ou um parente meu, um conhecido, nunca é ele, né? Ele queria saber se, sei lá, se transar sem camisinha pode engravidar se fizer o coito interrompido. Né? Outro dia, lembrei dessa, agora eu estava tentando lembrar de uma história, não estava conseguindo lembrar de nenhuma. Outro dia, uma cuidadora me mandou uma mensagem, porque eu falei sobre a higiene íntima, né? E falei que o pênis do homem deveria ser esgarçado para poder limpar, né? Por causa da pele do pênis. Que uma cuidadora me relatou que quando ela foi fazer essa limpeza, saiu uma secreção branca, uma massa branca. E ela falou, eu fiquei muito assustada do que era aquilo. E ela tirou uma foto e me mostrou, e era sujeira, não tinha nada ali, sujeira. Sujeira de quê? Sujeira porque não estava limpando, não estava esgarçando o pênis, né? Não estava tirando a pelinha, baixando a pelinha para poder fazer a limpeza. Então estava com um acúmulo de sujeira ali. E aí uma cuidadora, né, ouviu a live e depois ela me mandou uma mensagem. Erlaine, eu preciso da sua ajuda. Eu não sei como que eu vou fazer, porque eu tento limpar o negócio, mas eu não consigo limpar direito. E aí não sai o negócio branco e eu tô com muito medo. E aí, quando eu entendi que ela estava querendo falar do pênis, eu falei, tô entendendo o que você tá querendo falar agora. Ela tinha vergonha, né, de escrever para mim. Olha, limpei o pênis do meu idoso, mas não consegui sair nada e tal. Enfim, se você fez a limpeza, não saiu nada, tá limpo, né? Provavelmente o pênis desse idoso já tá limpo. Então, são algumas questões. Outro, prolapso retal, né?
Quando a parte interna do reto, lá o ânus, né, tá aqui onde sai o seu cocô. Aqui dentro, né, tem como se fosse a continuação do intestino, o reto. E aí, por algum motivo, às vezes por prisão de ventre extrema, por várias questões, eu vou fazer uma live sobre prolapso retal, aquilo sai. Então, ele abre e sai essa parte de dentro. E aí, você vai dar o banho no idoso, você sente aquilo ali, parece que ele tá com fezes, né, no ânus, e você vê que tem um corpo estranho ali. É o prolapso retal. E aí, o cuidador me manda assim, Erlane, pelo amor de Deus, não sei o que eu faço. Acho que o paciente tá com uma bola no ânus e eu tô com medo da família brigar comigo. E, na verdade, gente, percebeu alguma coisa estranha? Tem que levar ao médico, falar com a família. Mas eu nunca tinha percebido isso. Pode ter acontecido prolapso hoje, ontem, ok? Aconteceu alguma coisa, fale com a família. Na vagina, né? Outro dia aconteceu de uma cuidadora, eu já comentei isso com vocês. Me mandar de falar, Erlane, eu fui lavar a vagina da paciente e eu senti que tinha um negócio que ocupava a minha mão inteira. Eu não entendi o que era aquilo. E ninguém tinha me falado nada. Eu comecei a trabalhar na casa da idosa, ninguém me falou nada. Isso seria o quê? O prolapso de útero ou de bexiga. Pode descer e arriar, indo para a região da vagina. Precisa de fazer uma cirurgia. Mas, às vezes, pela idade do idoso, né, opta por não fazer, ok? O que é o mais importante? Vagina, ânus, pênis, boca, nariz, orelha, tudo são partes do meu corpo. E eu não devo ter vergonha de falar sobre eles. Eu não devo ter vergonha de enfiar a mão no nariz e fazer a limpeza. Limpar o dente do meu idoso, colocar a mão na vagina, fazer a higiene, assim como no ânus. São partes do corpo. A gente da área da saúde, eu sempre falo isso, nós somos assexuados enquanto trabalhamos. O que significa isso? Eu não tenho sexo. Tá? Para mim, tanto faz. Eu atendo tanto homem quanto mulher, sem problema nenhum, ok? Fora de lá, né, eu tenho meu relacionamento e ok. E o que eu quero falar para vocês? Tenham respeito, né, com o idoso de vocês. É claro, na hora que eu for lavar a vagina da paciente, na hora que eu for limpar a paciente, dona fulana, a senhora me dá licença agora que eu vou fazer a higiene na sua vagina, tá bom? Às vezes, né, tem gente que chama de pepeca, eu sempre chamo de pepeca com o idoso, né? O homem eu falo pênis. Por que eu falo pênis com o homem? Para que essa distância seja permanecida. Se eu falo com o homem, vamos limpar o piu-piu, pode surgir uma brincadeira aí, né? Então, com o homem eu falo pênis, com mulher às vezes eu falo pepeca, que é o apelido, né, que eu dei quando eu tinha a Duda pequena, né? Então, assim, é um hábito de falar. E às vezes eu falo isso, mas dependendo da paciente também, quando é uma paciente que tem quando a paciente é mais distante a mim, eu falo vagina. Então, assim, isso vai do seu dia a dia, tá? E qual é a melhor coisa? Orientar esse idoso. Eu vou orientar como esse idoso, Erlane? Primeiro, uma comunicação efetiva. Percebeu que o idoso começou a querer namorar daqui, namorar dali? Eu já comentei com vocês, né, de uma paciente que começou a me pedir para comprar coisas para ela. Que tipo de coisas? Erlane, você pode comprar uma garrafa de uísque para eu dar de presente para uma pessoa? Posso, né? Até aí não tinha tido maldade. Erlane, você pode comprar uma camisola para mim? Aí eu falei, posso. Tipo, a paciente já tinha 85 anos. A senhora quer de flanelinha? Como é que a senhora quer? Não, eu quero daquelas mais bonitas, sabe? Muito rendada. Aí peguei o telefone, mas como? Assim, assado? Conclusão, ela queria, tipo, camisola de safadinha mesmo. Aí eu falei, mas a senhora vai usar com quem? Não, comigo mesma. Ah, entendi. Tá bom. E aí eu fui comendo pelas beiradas até que eu entendi. Eu falei, olha, deixa eu conversar com a senhora. A gente tem que ter uma comunicação
para eu te explicar, porque o mundo hoje é muito diferente daquela época. Hoje em dia existem doenças, então eu tenho que te orientar, te explicar um monte de coisa. Senta que lá vem conversa. E aí eu fui conversar, explicar tudo para ela. Então essa dica vai ficar para todos vocês. Nesse momento a gente tem 400 pessoas na live. Todos vocês vão ficar com essa orientação. Você deve orientar o seu paciente. Como? Primeiro, mostrar para ele que você está ali para ajudar, hora nenhuma, para criticá-lo ou para julgá-lo. Dona Fulana, eu quero te explicar, né, como que funciona hoje, como é o mundo de hoje, até para você não ficar de bobo, né, nessa história, você tem que estar espertinha, até para ela confiar mais em você ou ele confiar mais em você, tá? Respeitar as limitações, né, até onde ele deixa você ir ou não, né? Se preocupar em falar que algumas coisas podem sim causar dor, então vai até onde você permite, né, onde você gosta, não faça nada que você não goste. Existe hoje em dia os lubrificantes, a mulher depois da menopausa ela fica muito ressecada, então existem pomadas, existem lubrificantes que ajudam para o ato sexual, e isso é muito importante, sabe por quê? A mulher não sabe muitas que existe isso, e sente dor no ato sexual, sendo que poderia ser prazeroso para ela, não é porque ela sente dor, e ela pode comprar esse lubrificante, utilizar ele e ficar tendo a relação sexual de uma forma prazerosa novamente, né? Falar com o idoso para procurar posições mais confortáveis, porque a coluna do idoso já não é mais aquela coluna de antigamente, né? Então, a gente tem que tentar dar essa dica de se preocupar com posturas que sejam favoráveis para o idoso, tá? E aí, o que acontece? Existem mudanças que são fisiológicas do nosso corpo, principalmente, né? Depois da terceira idade, tudo fica mais seco, a mulher fica muito mais ressecada. Então, o uso de lubrificante, né, vai ser benéfico, né? E a mulher vai colocar isso na vagina antes do ato sexual para ela não machucar. Por que isso, Irlane? Você deve falar exatamente dessa forma, dona Fulana. Você vai ter a relação, então você vai passar o lubrificante antes, para não machucar, porque o atrito machuca a vagina, ok? E assim você não vai machucar, podendo ter relação mais vezes, tá? O preservativo. Muitos não sabem que existe preservativo, só sabem que pode engravidar. Aí sabe que ele já está idoso, que ele não vai engravidar. Então, você deve falar, existe o preservativo, que existe o preservativo feminino e masculino, sério, e você deve mostrar. Quer que eu compre para a senhora, para eu te mostrar? E aí, o preservativo feminino ajuda na diminuição da perda da ereção, porque o homem, quando ele fica mais velho, ele tem a ereção sexual dele, né, o pênis dele, só que ele não consegue ficar enrijecido por muito tempo. Então, às vezes, até o homem conseguir enfiar a camisinha nele, o pênis já perde a ereção. Então, o preservativo feminino, ele auxilia nessa diminuição do medo dessa ereção não ser eficiente, né? E frustrar todos os dois. Então, ela pode ser colocada antes do ato sexual. Então, na hora que, tipo, esquentou, a camisinha já tá lá, ok? E a importância, né, de falar sobre a camisinha. Existem medicamentos hoje em dia, né, que melhoram o desempenho sexual, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Mas os medicamentos devem ser prescritos pelo médico. E aí, o que é importante falar? Dona fulana, seu fulano, você tem que ir ao médico, porque ele vai te dar algumas medicações que vão te ajudar no ato sexual. Isso muitas vezes já faz ele querer ir, né? Então você fala, vai ser interessante para a senhora. Existem remédios naturais, né? Que as pessoas passam hoje em dia, que são remédios que não vão estar afetando diretamente a saúde dos idosos e vão ajudar a estimular a ação sexual. Então, existem Viagra, né? Tem várias medicações aí no mercado que o pessoal chama de azulzinha, pílula mágica, né? Existem injeções também que os homens podem tomar e existem alguns medicamentos que são naturais. Esqueci o nome.
Eu até sabia o nome de duas medicações, mas, enfim, não veio na minha cabeça. A camisinha. A camisinha pode ser a masculina, né? Ou a feminina. Como que você usa a camisinha masculina? Deixa eu colocar aqui para o pessoal do Instagram poder ver. Peraí. Vai abrir a embalagem, né? Segurar na ponta da camisinha para poder enfiar, desenrolar, né? Ela até o final do pênis, ok? Após a ejaculação, né? Depois que você teve o ato sexual, você vai retirar a camisinha, de preferência com o pênis ainda ereto, tá? Vai pegar, vai amarrar a camisinha, tá? E vai jogar fora. Então, é assim que você coloca a camisinha. E a camisinha feminina, como que ela é colocada? Você vai encontrar uma posição confortável, né? Pode ser em pé, sentada, ajoelhada, né? Com joelhos afastados, né? Para poder colocar. De uma forma geral, as mulheres dizem que colocam ou com a perna entreaberta, igual nessa imagem que está ali à direita, né? Ou sentadas, ok? Você vai apertar o anel, igual a moça está apertando aqui, ó, o anel interno com o polegar e o indicador, formando um 8. E introduzir isso na vagina. Então, você aperta e enfia ele na vagina, igual nessa imagem 2 aqui, ó. Empurra a camisinha até o fundo, o mais fundo possível, tá? Porque ela deve cobrir o colo do útero. Caso sinta algum incômodo, ajuste internamente com o dedo. Então, você vai tentar colocar o mais profundo possível. E aí, ó, ela vai fazer um tampão, né, na vagina da mulher, tá? O anel externo deve ficar uns 3 centímetros para fora da vagina. A partir daí, já é possível a introdução do pênis na vagina. Então, o homem vai introduzir aqui o pênis, ok? Com o fim da relação, torça um anel externo e retire a camisinha puxando delicadamente. Ela deve ser embrulhada em um papel e jogada no lixo, ok? Então, essas são as duas formas, né? Deixa eu voltar aqui. De utilização da camisinha feminina e a masculina, ok? Estimular, né, outras formas, né, de sexualidade. Quais formas poderiam ser? Estimulação genital, manual, né? Fantasias sexuais, massagem, né? Pode-se explorar outras coisas. A mulher, de uma forma geral, ela gosta muito mais, né, do carinho, do aconchego, da carícia, das frases que são faladas no ouvido. Isso tudo é muito mais erotizante do que o ato sexual em si. E muitas vezes, Cláudio lá no Instagram, muitas vezes o homem quer ter a relação e pronto, né? E aí, tipo, você acabou de ter relação sexual, você tá felizão lá, quando você olha, seu marido tá com o celular na mão, ou então ele já foi até embora. E não é isso. E na terceira idade, de uma forma geral, isso acontece mais, né? Esse carinho, esse zelo, esse pré, esse pós, né? Então, estimular essas carícias, isso é muito bacana. E nós também, no nosso relacionamento, né? É muito importante que, boa, Eliane, que essas preliminares, né? E essas pós-liminares, elas aconteçam de uma forma que seja gostosa, porque isso é muito melhor do que o ato sexual em si. É importante o ato sexual? Sim, mas o carinho, né? O aconchego antes e depois são muito importantes. O abraço, muito bom, Francisca, sem contar, né? Que não só no ato, né? No dia a dia, isso é muito importante. Então, estimular isso lá no seu idoso, né? A importância do carinho, da carícia, que isso é muito bacana, isso é até mais importante, né? Porque na cabeça deles passam, né? E aí, se eu não conseguir dar conta, né? Enfim. E não pode deixar de falar das doenças sexualmente transmissíveis. Quais, né?
Existem muitas, eu coloquei algumas aqui, tá? HIV ou AIDS, HPV, clamídia, gonorreia, hepatite B, sífilis, herpes genital, tricomoníase, tem HTLV também. E são doenças, gente, que é mais comum do que vocês imaginam, tá? Então, por isso a importância de se usar o quê? Camisinha sempre. E aí, ó, tá aqui o meu erro, né, que eu coloquei aqui para vocês, que a doutora Paula, na nossa live, me corrigiu. Uso de camisinha para sexo oral? Sim. Uso camisinha para sexo vaginal? Sim. Uso de camisinha para sexo anal? Sim. Ainda pensando numa coisa, se eu introduzir a camisinha lá no meu ânus, eu não posso usar a mesma camisinha para introduzir na minha vagina. Por quê? No meu ânus tem fezes. E se eu pego aquela camisinha e introduzo na minha vagina, eu estou colocando fezes na minha vagina. A possibilidade de uma infecção é grande. E isso tem a mesma relação quando você está limpando o seu idoso. Vejo muita cuidadora. Vou fazer a higiene da idosa, né? Sei lá, eu tô lá com ela, a idosa fez as fezes, né? Defecou. E aí eu falo, não, vamos lá que eu te ajudo pra gente poder fazer rapidinho para poder continuar a fisioterapia. E aí a gente vai lá, deita a paciente e começa, né, os trâmites lá para poder trocar a paciente. Quando eu menos espero, a cuidadora pega o lenço umedecido, vai de trás do ânus para a vagina para limpar. Ai, não pode. Guardem isso. Ó, foque em mim no que eu vou falar agora. Foque em mim. Higiene sempre vai ser da frente para trás. A minha no meu dia a dia no vaso sanitário e a do meu paciente também, tá? Por quê? Se as fezes for para a vagina, pode causar infecção. Então, nunca faça essa higiene. Elaine, mas... Não. Peraí. De trás para frente tá errado, Liz. Tem que ser sempre de frente para trás. De trás para frente nunca, isso. De trás para frente nunca. Sempre de frente para trás. Por quê? Se for fezes lá para a vagina... Infelizmente, a possibilidade é grande. E a mulher tem uma condição maior de ter infecção urinária, porque é pequeno, né? O canal entre a vagina e a bexiga. Do homem é maior, tudo bem? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima live. Beijo, gente!